Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Gostaria de pedir que vocês abrissem as suas Bíblias lá no livro de Deuteronômio, capítulo 15. Existia e existe uma dívida. Vamos ler? Deuteronômio 15, versículo 1 até o versículo 11. O que isso tem a ver com a gente? Vamos lá? Então, olha só. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente. Contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda esta lei que hoje lhes estou dando, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu. E vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra, que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham a mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando. E não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado deste pecado. Dele generosamente e sem relutância no coração. Pois, por isso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o trabalho, em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Você já tinha lido esse texto? Talvez sim, talvez não tenha prestado atenção. Mas hoje, no momento que eu comecei a orar e a pensar e a me preparar, esse texto caiu na minha mão. E eu falei assim: Senhor, que coisa maravilhosa! Como eu queria ser israelita naquela época. Não é? Porque se eu tivesse alguma necessidade, eu sabia que algum irmão ia me emprestar. Não é? Se eu fosse pobre ou necessitada, qualquer necessidade que fosse, eu ia ter uma solução para o meu problema. E o melhor ainda, se eu não conseguisse pagar em 7 anos, ou no período, de 7 anos, a minha dívida ia ser cancelada. Já pensou que coisa boa? É? Mas o Senhor é tão sábio e conhece tanto o coração do homem que chegou e falou: não tenha um pensamento ímpio. Se você é o que é o credor, se você é o que vai emprestar, não tenha um pensamento ímpio de pensar assim: vai que o 7º ano, o ano do cancelamento está se aproximando e alguém vem me pedir emprestado? Puxa vida! E se faltasse 6 meses para chegar ao 7º ano e vinha aquele irmãozinho pobre bater na sua porta, pedir emprestado, e você tivesse que emprestar, e você saberia que ele não ia te pagar, você ia ter que perdoar aquela dívida. Hein? Quando o Senhor Deus instituiu essa lei, ele falou que a dívida seria cancelada.
Se um pobre ou um necessitado, não um malandro, mas um pobre ou um necessitado, chegasse até você e te pedisse um dinheiro emprestado, se ele não conseguisse pagar naquele prazo, aquela dívida seria cancelada. Amém? O que isso tem a ver conosco? Nós vemos aqui que o Senhor ensina, claro, primeiro ao povo sobre o cancelamento das dívidas. Para o que é o credor, é muito ruim perdoar. Para o que é o devedor, é muito bom receber o perdão. Não é? É muito bom. Então, nós aprendemos o princípio do perdão. Mesmo que você não quisesse perdoar, você era obrigado a perdoar aquela dívida. Não é? Mas isso ensina para o povo, ensina para nós a termos compaixão. Porque ao mesmo tempo, aquele que era necessitado, ele não ia pedir só por pedir, ele ia pedir porque ele realmente precisava. Porque ele realmente era pobre, porque ele realmente precisava. Tá certo, irmãos? Então, nós aprendemos isso, a ter compaixão e a perdoar. Em Lucas, no capítulo 24, versículo 36, nós vamos ler aqui, olha, até o versículo 48. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo ao meu respeito, que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Amém? Glória a Deus. Pois é, irmãos, nós podemos entender assim, em primeiro lugar, que o Senhor Jesus, ele era muito bem-humorado, não é? Porque imagina, ele tinha morrido. A gente viu aqui, né, a notícia sendo espalhada por toda Jerusalém e arredores. Ele tinha morrido. E aí, o próprio Senhor Jesus se apresenta diante deles. Eles estavam a portas fechadas, num lugar escondidos, praticamente escondidos. Eles estavam com medo de, assim como Pedro já havia negado o Senhor Jesus 3 vezes, eles estavam com medo. E eles estavam escondidos num lugar. E de repente o Senhor Jesus aparece diante deles. Eles ficaram assustados. Agora, pensa bem. O Senhor Jesus aparece e pergunta assim: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Ué, por que, Senhor? Porque, pelo amor de Deus, eu te vi crucificado lá e morto. Por isso, porque foi a gente que desceu o teu corpo e pôs lá naquele sepulcro. É por isso que a gente está assustado. De repente o Senhor aparece aqui. Que negócio é esse? Será que é uma assombração? Foi isso que eles pensaram. Aí o Senhor Jesus fala: não, sou eu mesmo, olha só, carne e osso. Por quê, irmãos?
Por que o Senhor Jesus teve que ressuscitar em carne e osso? Sabe por quê? Porque naquela época, os gregos admitiam e pensavam, e era a filosofia da época, que o que era do espírito era bom e o que era da carne era ruim. Então, se alguém ressuscitasse, teria que ser só em espírito. Voltar para a terra só em espírito, aí seria bom. Mas Deus, como Ele faz tudo perfeito, e Ele criou o homem com corpo, alma e espírito, quando o Senhor Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou em corpo, alma e espírito. Completo. Amém? Para nos ensinar que é assim também que nós ressuscitaremos, com corpo, alma e espírito. Amém? Porque nós fomos criados por Deus dessa maneira. E o corpo, depois de glorificado e liberto do pecado, é uma bênção. A carne não é mais contaminada pelo pecado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então o Senhor Jesus mostrou ali para os seus discípulos que era Ele mesmo. Vivinho da Silva. Olha, toca na minha mão. Vocês estão vendo as marcas dos cravos? Toquem nos meus pés, sou eu mesmo. Eu estou aqui em corpo, me dá alguma coisa para comer. E eles deram peixe assado e ele comeu. Eu nunca vi, nem soube que um espírito come peixe assado. Mas o Senhor Jesus, ressurreto em corpo, alma e espírito, comeu. Amém? Aleluias. Então ele estava vivo. Aquele que eles tinham visto toda a paixão, aquele que eles tinham visto sendo crucificado, açoitado, com a lança atravessada no seu lado, ele estava vivo. Era um milagre. Amém? Aleluia. E aí, eles estavam tão cheios de alegria e tão espantados que estava difícil para eles acreditarem. Vocês já pensaram na alegria daqueles apóstolos, daqueles discípulos, vendo o mestre deles ressurreto? Vendo, os olhos deles mal podiam acreditar naquilo. Maravilhoso, irmãos, maravilhoso. O maior milagre de todos. Hoje de manhã nós conversamos aqui na escola bíblica que a morte venceu a morte, né? O Senhor Jesus venceu a morte com a sua ressurreição. E alguns irmãos que estavam ali conversando falaram assim, presta atenção, eu acho que tem muito a ver esse pensamento. Durante todo o ministério do Senhor Jesus, eles viram o Senhor ressuscitando outras pessoas. Isso aconteceu. Ele ressuscitou o filho da viúva, ele ressuscitou Lázaro, pelo menos esses dois estão registrados. Mas eles nunca pensaram que o Senhor Jesus poderia se ressuscitar. Não é? Por isso que quando ele faleceu, acharam que tudo tinha terminado. Mas o nosso Deus, que é poderoso, como ele tinha esse plano maravilhoso de vencer a morte, o Senhor Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Amém? Aleluias. Deus é maravilhoso. Pois é. E ele estava ali no meio dos seus discípulos. E ele falou o seguinte, no versículo 44. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O Senhor Jesus disse, tudo que está escrito foi cumprido em mim. Tudo que está escrito, predito ao longo de milhares de anos, tudo isso se cumpriu em mim. Amém? Aleluia. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Eles não compreendiam ainda. Nesse momento, o nosso Deus permitiu que as Escrituras fossem abertas ao entendimento deles.
E muitas vezes nós pensamos, ou nós lemos alguma coisa na Bíblia, e nós não compreendemos. Peça ao Senhor para que Ele abra o entendimento das Escrituras para você, assim como Ele abriu ali para os discípulos. Ele vai fazer isso. Mas nesse momento, eles entenderam tudo o que havia sido dito. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E o Senhor ainda lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Isso, irmãos, não era novidade para eles. O próprio Senhor Jesus já havia anunciado várias vezes que Ele iria ressuscitar, mas eles não conseguiam compreender. Eles não conseguiam compreender isso. Parecia que era algo que estava além da mente, do entendimento deles. E o Senhor já estava anunciando, já estava avisando que aquilo ia acontecer, mas eles não conseguiam compreender. Eles não conseguiam. E que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Pois é, irmãos, nós vemos aqui que quando o Senhor Jesus, Ele sofreu, padeceu todas as suas dores, Ele estava 100% comprometido com o Pai. Ele estava 100% comprometido com os planos de Deus. Ele estava 100% comprometido com a igreja, com os seus discípulos e 100% comprometido com você. Sabia disso? Porque ele podia pensar no meio do caminho: não vou fazer isso. Isso daqui é demais para mim. Como algumas vezes a gente pensa no meio da nossa caminhada cristã: não, isso daqui é demais para mim. Eu não vou dar esse passo na minha vida cristã, não. Sabe? Porque isso daqui, poxa Deus, isso daqui já é demais para mim. O Senhor Jesus podia ter falado isso, mas como Ele era 100% comprometido com o Pai, com o plano do Pai e com a humanidade, Ele foi até o fim. Amém? Que Ele seja o nosso exemplo, amém? Para você. Quando você pensar nessa situação que está muito difícil aí para você, você lembra do Senhor Jesus, que Ele foi 100% comprometido. Amém? E é por isso que hoje você é a igreja do Senhor. Amém? Aleluias. E por isso Ele padeceu, Ele sofreu todas as coisas, Ele venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Então, irmãos, por mais maluco que fosse, pensar, a ideia de um Salvador que iria ressuscitar, Agora, eles também entenderam, e agora era a hora dos discípulos também se comprometerem. Viu só? Houve um momento em que o Senhor se comprometeu, 100%. Agora o Senhor estava passando o bastão para a igreja. Agora a igreja, agora meus discípulos, vocês agora, sendo em minha igreja, o meu corpo aqui na terra, agora vocês têm que ser 100% comprometidos. Amém? Por isso, a última frase desse texto aqui que eu li para vocês, o versículo 47, olha como ele termina aquela conversa com os seus discípulos. Ele falou assim: e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. O que nós entendemos disso? Porque olha só, tudo isso tinha um propósito, não é? Tudo isso. Nós temos agora, como igreja do Senhor, nós temos uma missão: pregar o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Que pecado é esse? Que dívida é essa?
é aquela dívida que estava lá em Deuteronômio 15, que eu li para vocês. Sabia? O que acontecia com aquela dívida depois de 7 anos? Era perdoada, cancelada. Né? O Senhor Deus já estava fazendo com que o seu povo entendesse o que significava cancelar uma dívida. Só que a humanidade inteira tinha uma dívida para com Deus. Amém? Todos nós, sendo pecadores, precisamos do cancelamento da nossa dívida. E esse cancelamento só acontece com o sacrifício do Senhor Jesus e com a ressurreição dele. Amém? Amém. Entenda isso. Então, assim como aquela dívida lá em Deuteronômio 15 era cancelada e aquele devedor era perdoado, agora, com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, todas as nossas dívidas também são canceladas. E nós somos livres das nossas dívidas, livres dos nossos pecados. Mas o Senhor, como foi 100% comprometido com o Pai, agora Ele passa para os seus discípulos, para nós, hoje, Igreja do Senhor, Ele fala, agora é a vez de vocês. Agora, a parte de vocês é ir e pregar o arrependimento para perdão dos pecados. Essa é a nossa parte, igreja. Isso nós precisamos fazer. O Senhor já cumpriu a parte dele integralmente. Ele morreu, ele ressuscitou, ele está à direita de Deus Pai e ele está aguardando o momento de vir buscar a sua igreja. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, o que nós temos que fazer? Fazer a nossa parte. Amém? Nós não podemos servir ao Senhor e dizer, Senhor, hoje eu sirvo. Aí no dia seguinte, hoje não. Aí no terceiro dia, hoje eu sirvo. Não, o Senhor espera que a sua igreja tenha o mesmo comprometimento que ele teve com o Pai. Isso é a igreja do Senhor. Amém? Aleluias. E glória a Deus porque nós não ficamos sozinhos, né? Se a gente tivesse que fazer essa obra sozinho, misericórdia. Mas ele mandou o Consolador, o Espírito Santo, que nos capacita, não é? Além disso, ele ainda deu de sobra a Bíblia, que também ensina a gente. Então, irmãos, está tudo na nossa mão. Amém? Igreja, nós temos que ser o povo mais alegre na face da terra. Porque quem é que tem o Espírito Santo? A igreja do Senhor. Quem é que tem a Bíblia? A humanidade inteira tem a Bíblia, mas nós temos a Bíblia e podemos entender com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Então nós precisamos servir ao Senhor. Amém? Como gratidão, com alegria, levantando como um grande exército mesmo ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. O nosso Redentor vive. Aleluia. Maravilha. Não dá para deixar de servir esse Deus maravilhoso. Vamos então orar, agradecer o Senhor, porque nós temos essa grande bênção. Eu estou selado para a vida eterna. Eu vou morar em Jerusalém Celestial. Aleluia, né? Que bênção. Senhor, nós nos rendemos ao Senhor. Que alegria, Pai, nós estamos aqui nesta noite para celebrar a Tua ressurreição, a vitória sobre a morte. Se o Senhor venceu, Pai, o Senhor nos anuncia que nós venceremos com o Senhor. Aleluias. Sim, meu Deus, tantas coisas, Senhor, aconteceram ali naquela situação do Senhor ali na cruz, quando o Senhor Satanás achava que tinha vencido o Senhor. Mas, Pai, é algo lindo, maravilhoso aconteceu, Senhor, nesses dias, sexta-feira da paixão, a sua morte, sábado, aleluia, quando parecia que tudo tinha se acabado, e domingo o Senhor surpreende a todos
coisa maravilhosa, Pai, a morte foi vencida. Meu Deus, o que realmente nós podemos pensar que é impossível para o Senhor? Meu Deus, o que nós podemos pensar? Como a nossa mente, Deus, pode duvidar do cuidado do Senhor com a nossa vida? Meu Deus, como nós podemos duvidar do amor do Senhor por nós, do socorro do Senhor? Na verdade, nossa mente às vezes quer fazer do Senhor aquele que responde às nossas expectativas. Mas, Pai, a expectativa verdadeira, a expectativa correta vem do Senhor. Pai, que esta igreja possa ser diariamente trabalhada pela obra do Teu Santo Espírito e da Tua Palavra, de maneira, Deus, que o nosso coração venha se alinhar com o Teu coração, em nome de Jesus. Deus, para que, Deus, a nossa vontade seja a Sua vontade, a nossa vontade seja fazer a Tua vontade. Deus, nos perdoe quando às vezes, sem perceber, nós colocamos o Senhor no papel de servo. Nos perdoe por isso, Pai, pela nossa insensatez, e às vezes pela nossa falta de conhecimento, nos leva a agir desta maneira, Pai, mas nos perdoe, e obrigado pela Tua Palavra, que nos coloca na visão certa, Deus. Senhor, este mundo precisa ouvir dessa mensagem, este mundo, Deus, precisa ser transformado, vidas precisam ser salvas, Pai, famílias restauradas, tantas coisas precisam acontecer. Meu Pai, feliz é uma nação cujo Deus é o Senhor. E o Brasil só poderá mudar se nós abrirmos a nossa boca e mostrarmos com a nossa vida que vale a pena andar com um Cristo vivo. Aleluia! Senhor, que a bênção do Senhor regue, Deus, cada casa, cada família. Que esse entendimento da Tua ressurreição traga paz, conforto, segurança a cada vida que está aqui, em nome de Jesus. Quando vier as adversidades, nós possamos declarar como um homem lá do passado declarou: o meu Redentor vive, e Ele se levantará ao meu favor. Glórias a Ti, Deus. Nós dedicamos ao Senhor toda a glória, Senhor. Seja exaltado não somente hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor, dá glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus.